Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor Daniel Japiaçu chegando para mais uma aula do nosso curso completo de Física Básica. Desta vez nós vamos falar sobre as leis da reflexão e os espelhos planos. Essa é a nossa aula de número 59. Atingimos a marca dos 1000 inscritos. Então aproveita, se junta aqui com a gente, se inscreve no canal para a gente continuar compartilhando conhecimento físico sobre a ciência e sobre as coisas importantes que vocês vão precisar que vocês serão desafiados a respeito das provas na escola, no vestibular, no Exame Nacional do Ensino Médio e por aí vai. Então, a nossa aula vai ser sobre as leis da reflexão e os espelhos planos. Primeira coisa, vamos começar falando sobre essas leis, né? As leis da reflexão. A reflexão, como a gente bem sabe, como a gente deve lembrar, ela é aquele fenômeno em que a luz ela incide num obstáculo, incide num objeto e ela retorna pelo meio ao qual ela estava, né? É preciso que haja, para que a gente observe com efetividade a reflexão, uma superfície refletora como é um espelho. E é assim que a gente representa um espelho, né? Vou colocar aqui, isso aqui isso aqui é um espelho. Essa parte lisa é a parte que reflete, né? Aqui é a parte refletora. E a parte de baixo, que tem aqui esses pelinhos, ó, indica que é a parte que não reflete, ok? É a parte não refletora. Tudo bem? Bom, para que a gente possa observar a lei da reflexão, a gente precisa primeiro traçar uma reta aqui, ó, que é conhecida como reta normal. Essa daqui é a reta normal. Como toda reta normal, é bom a gente lembrar, ela forma 90 graus com a superfície. Beleza? Bom, o que é que diz a lei da reflexão? A primeira lei, né, que são duas leis da reflexão. A gente tem dois raios de luz. Um raio de luz que a gente chama de raio de luz incidente, é esse raio de luz aqui, ó, que está do lado esquerdo. Ele está chegando no espelho. Esse é o raio de luz incidente. E esse raio de luz aqui saindo, ó, do lado direito, é o raio de luz refletido. Vou chamar esse aqui de raio I. Vou chamar esse aqui de raio R. E aqui vou chamar de N, que é a reta normal. Essa primeira lei, ela diz o seguinte, que o raio de luz incidente, o raio I, é o raio de luz incidente, o raio de luz refletido, que é o raio R, e a reta normal são coplanares, ou seja, esses três elementos, eles pertencem ao mesmo plano. Eles pertencem exatamente ao mesmo plano. Já a segunda lei, ela é mais simples. A segunda lei, ela diz o seguinte. O raio de luz incidente e a reta normal, eles formam um ângulo, uma abertura que eu vou chamar de I. E o raio de luz refletido e a reta normal formam também um outro ângulo, que eu vou chamar de R. Essa segunda lei diz simplesmente o seguinte. O raio de luz incidente é exatamente igual ao raio de luz refletido. Essas são as duas leis da reflexão. São leis relativamente simples da gente memorizar e a gente não vai ter dificuldade com elas. O que neste assunto muitas vezes causa desconforto nos alunos é o aspecto geométrico, por conta desses raios de luz que, né, assim, enfim, quando a gente estudou, por exemplo, quando a gente estudou o princípio da propagação da luz, né, os princípios da ótica geométrica, havia o princípio da propagação retilínea dos raios. E uma das coisas que a gente mais percebeu era que muitas questões pareciam questões até de matemática, né, por conta da geometria gerada por esses raios de luz. E é o que vai acontecer também um pouco com os espelhos planos, ok? Então vamos lá, né? Vamos estudar, vamos falar um pouco sobre
falar um pouco sobre os espelhos planos. Os espelhos planos, eles têm características bem interessantes. Primeira coisa, o espelho plano, ele mostra imagens, todas as imagens que ele mostra são com características bem semelhantes. Olha só, aqui tem uma pessoa, né? Aqui tem uma pessoa. Essa pessoa, ela está a certa distância do espelho. Eu vou chamar a distância da pessoa até o espelho de distância do objeto. E essa pessoa tem um certo tamanho, né? Tem uma certa altura que eu vou chamar de altura do objeto. O espelho vai mostrar uma imagem dessa pessoa. Essa pessoa vai estar vendo a imagem dela aqui, né? Vai estar vendo a imagem dela aqui. E essa imagem dela tem características muito interessantes. Primeira coisa, a distância entre o espelho e a imagem eu vou chamar de DI. Só que o que é interessante? A distância do objeto até o espelho é exatamente igual à distância da imagem até o espelho. Isso no espelho plano. Aqui a gente tem um tamanho da imagem que eu vou chamar de I. Outra coisa interessante, o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Nós temos algumas coisas que envolvem o espelho plano que são casca de banana. Por exemplo, se você se afasta do espelho plano, a imagem aumenta ou diminui? Muitos de vocês podem dizer que a imagem diminui. No entanto, o tamanho da imagem não muda. O tamanho da imagem não muda. Quando a gente se afasta de um objeto, o que acontece é que a gente aumenta o nosso campo visual, mas o tamanho do objeto permanece o mesmo, não é? Se a gente aponta o nosso polegar para a Lua, a gente às vezes até consegue cobrir a Lua com o nosso polegar. Isso não quer dizer que o nosso polegar é maior do que a Lua. Na verdade, muito ao contrário. O que acontece é que o campo visual aumenta e a sensação, a impressão visual que nós temos é que os objetos acabam sofrendo uma redução no seu tamanho. Mas isso é importante lembrar, já vi questão de prova de vestibular falar sobre isso, que quando você se afasta, o tamanho da imagem diminui, muita gente marcar essa alternativa porque é a impressão que a gente tem. Mas o espelho plano, como nós mostramos aqui, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem são sempre os mesmos. Se quando você se afasta do espelho, o tamanho do objeto não muda, o tamanho da imagem também não vai se modificar. Ok? Então, essas são as duas primeiras observações importantes a respeito do espelho plano. Tem um detalhe, outro detalhe interessante, olha só. Eu gosto de colocar um balãozinho assim pra gente brincar. Se a pessoa tá aqui falando amo pra si mesmo, né? Amo, vou colocar amo de uma maneira errada, de maneira proposital. A pessoa tá falando para o espelho amo. Se a gente conseguisse ver a grafia do que a gente falasse, a palavra não aparecia amo, aparecia uma, né? Por quê? Porque as imagens no espelho plano elas são enantiomorfas. Veja, a distância da letra U, até o espelho vai ser igual à distância da imagem da letra U até o espelho. E a distância da letra A até o espelho vai ser igual à distância da imagem da letra A até o espelho. Como a letra A está mais distante do espelho, a imagem ela também vai aparecer mais distante. E o efeito que a gente tem é que as palavras elas vão aparecer invertidas, né? Por isso, o fenômeno que a gente observa muitas vezes em carros oficiais, né? O fenômeno da palavra ambulância, que aparece ao contrário, né? Como é que a gente precisa, como é que eles escrevem essa palavra na frente dos carros oficiais? Eles escrevem assim, né? Eles escrevem assim. Vou ver se eu consigo fazer, né? Já errei o N, ó. É difícil fazer essas coisas assim, né? É difícil.
Já errei, ó. Já errei, enfim. Mas vocês compreenderam o que eu quis dizer, né? Eles vão trocar a posição das letras para que a gente possa enxergar as letras corretamente através do espelho, ok? Eu peço para que você deixa o like, se inscreve no canal. Essa foi a nossa introdução às leis da reflexão e aos espelhos planos. Vamos fazer algumas questões que vão envolver essas coisas. E numa aula teórica seguinte a gente vai detalhar um pouco mais coisas a respeito dos espelhos planos, tá bem? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.